Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula sobre aliancismo. Sempre lembrando que nós temos um lema, um ponto principal que está em Jeremias 30:22. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Estamos estudando agora essa parte do Velho Testamento, como que essa aliança da graça ela se desenvolve no período chamado Velho Testamento. E para tal nós vamos dar uma olhada no gráfico que vocês já conhecem, mas que vai nos ajudar nessa divisão. Nós temos aí a primeira parte, que é a criação, onde encontramos a aliança das obras. Temos o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. Em seguida, nós temos a chamada Aliança da Graça, que se estende de Gênesis 3:15 até a segunda vinda de Cristo. Essa Aliança da Graça, ela é inaugurada com a queda. E os nossos estudos atuais focam essa parte aí, essa parte do Velho Testamento, onde nós vamos encontrar essa aliança se desenvolvendo. Por isso que nós temos a aliança adâmica, ou de Adão, a noética, ou Noé, Abraão, ou abraâmica, a mosaica, ou de Moisés, e a davídica. Essas partes aí, elas são um desenvolvimento da mesma aliança. Vocês se lembram quando eu falei sobre desenvolvimento orgânico, né, na aula passada? É exatamente isso. Vou colocar aqui para a gente lembrar um pouquinho do que já foi dito. Nós temos esse desenvolvimento nesta forma aí. Temos uma sementinha pequenininha, que é a adâmica. Essa mesma semente se desenvolve, passa para a noética. Essa mesma plantinha se desenvolve mais ainda, é a abraâmica. Essa mesma plantinha, esse brotinho, desenvolve para uma planta um pouquinho mais robusta, que é a mosaica. Essa mesma plantinha, ela se desenvolve numa planta maior, prestes a frutificar, que é a davídica. E essa planta, ela atinge o seu ápice, a sua maturidade total, ela se torna uma planta que frutifica com Cristo. É aqui que nós temos, portanto, o desenvolvimento orgânico. E hoje, nessa lição, nós vamos aprender dois movimentos ou dois desenvolvimentos orgânicos dentro daquilo que nós estamos estudando. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho agora sobre esse período da aliança adâmica que foi dado aos nossos primeiros pais. Vejamos esse texto que eu tenho citado bastante, que é Gênesis 3:15. Vamos lá, diz assim. Gênesis 3:15 afirma: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos aqui a primeira manifestação clara da aliança da graça. Ora, o que é a aliança da graça? É a aliança que tem como grande ápice Cristo. Cristo é o centro absoluto, né, o eixo central desta aliança da graça. E a primeira revelação que nós temos desta aliança está nesse verso. Veja, portanto, que esse verso fala primeiro de inimizade. Há uma inimizade entre um grupo de pessoas e outro grupo. E que grupos são estes? É aquilo que a Escritura Sagrada nos revela aqui, que ele vai chamar de mulher e a tua descendência e o seu descendente. O que isso significa? A descendência da mulher, a descendência de Eva e a descendência da serpente. Em outras palavras, o que nós temos aqui é o povo de Deus e o povo da impiedade. Aqueles que morrem em Cristo e aqueles que morrem nos seus pecados. Temos o crente fiel e temos o ímpio infiel.
E veja que há aqui uma inimizade. Há uma inimizade porque cada parte possui, obviamente, uma visão de mundo, uma estrutura interna, espiritual, diferente. São absolutamente diferentes. Existe uma grande diferença entre o crente e o ímpio. Muito grande. Portanto, o que temos aqui, de fato, é a manifestação da igreja e a manifestação do mundo. Mas não somente isso. O texto também diz que há uma luta entre este, que é descendente da mulher, e este que é descendente do maligno, onde o maligno vai morder o calcanhar e este que é descendente da mulher vai lhe esmagar a cabeça. Isso aponta imediatamente para Cristo, onde de fato nós temos o diabo que vai morder o calcanhar do Senhor quando ele vem a este mundo e ele sofre a sua humilhação por se tornar um ser humano. Temos ali o diabo espizinhando, o diabo tentando, e ele mesmo conduzindo pessoas para atrapalhar, para até mesmo matar o Senhor Jesus. Mas por outro lado, nós temos a vitória da cruz, a vitória absoluta. Cristo, quando morre na cruz, é sepultado e depois ressuscitado, ele vence cabalmente o mal, esmaga a cabeça da serpente, de tal forma que, na linguagem do Apocalipse, esse inimigo agora é preso por correntes. Embora ele ainda influencie e ainda haja pecado no mundo, porque não se engane, existe pecado no mundo por causa do homem, por causa da gente. Não é necessariamente por causa do diabo. Mesmo que o diabo fosse totalmente aniquilado, o pecado continuaria no mundo. Mas ainda preso, o diabo possui sim uma certa influência, porém essa influência ela é refreada pela presença da igreja neste mundo. É o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo. Temos aí, portanto, a primeira manifestação, a sementinha desta aliança da graça. Quando nós descobrimos o quê? Nós descobrimos que somos um povo, somos um povo escolhido pelo Senhor. Nós somos descendentes da mulher, que é uma linguagem poética para mostrar que somos, de fato, de Deus. Fazemos parte do povo de Deus, enquanto o ímpio faz parte deste povo do mundo. Bem, essa é a primeira manifestação, é aqui que nós temos a primeira sementinha surgindo da aliança da graça. Mas aí vamos dar continuidade e vamos agora pensar um pouquinho sobre a aliança noética, essa aliança que se estabelece com Noé. A história de Noé é muito conhecida, o povo se degenera em absoluto e sobram apenas Noé e sua família. Isso mesmo, naqueles dias, somente aquelas pessoas, oito pessoas eram crentes, 8 pessoas eram de Deus, o resto tudo descendente da serpente. Tempos difíceis, tempos complicados na época do nosso irmão e pai do passado, Noé. E é exatamente aí que o Senhor Deus vem e vai destruir toda a humanidade ímpia e vai preservar os seus eleitos. Vejam que lá em Noé, o Senhor Deus já demonstra, já antecipa o que será o dia do juízo. Não esqueçamos isto. Porque o que acontece em Noé? Preservação do povo de Deus, 8 pessoas, aniquilação total dos ímpios. Isso vai acontecer, claro, no dia do juízo final. No dia do juízo, nós teremos essa manifestação que aponta para a preservação do povo de Deus. Então vamos olhar aqui os textos, e esses textos eles aparecem quando a arca ela
toca o solo novamente. Deus manda a chuva, muitas águas vêm, destroem tudo que existe, depois essa água vem, baixa, e a arca então repousa no Monte Ararat. Ali Noé sai, oferece um culto solene ao Senhor com a sua família. Então, no mundo só existia a igreja, né? O que antes era uma minoria muito pequenina. Agora o que nós temos é a igreja do Senhor ali presente, somente os salvos em Cristo Jesus. E qual é a primeira providência destes? Oferecer ao Senhor um culto solene. E é aí então que o Senhor Deus manifesta o desenvolvimento desta aliança. Essa aliança que é apenas uma sementinha lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Agora nós encontramos um brotinho, um pequeno broto que começa a surgir na terra. E é a mesmíssima aliança, é a aliança da graça. Então vamos lá aos textos. Em Gênesis capítulo 9, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo vos dou agora. Da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. O que temos aqui é um paralelo muito interessante. É o paralelo entre a vida e a morte. Então, como se procede a vida, como se procede a morte. É muito interessante isso aqui. A vida está na procriação. Veja que o Senhor Deus repete o mandato social: crescei e multiplicai. Veja que aqui não está no momento antes da queda, mas corrobora aquele momento anterior à queda. Crescei e multiplicai. Tenham muitos filhos. Povoai a terra. E paralelo a isso, o Senhor então estipula a morte, quando ele diz aqui no texto: da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que temos aqui, claro, é a manifestação da vida e a manifestação da morte, que vem como punição e será tratado com punição. Veja que na aliança noética nós temos uma repetição do mandato social e temos aqui um contraste, um paralelo entre vida e morte. Agora, aqui em Gênesis capítulo 9, de 8 a 15, seguindo o nosso texto, diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. O que temos aqui é o Senhor Deus utilizando diretamente a expressão aliança. O tempo todo, doravante, o Senhor Deus vai estar mencionando acerca da sua aliança com o seu povo. E o que temos no estabelecimento dessa aliança é o Senhor presente no meio do seu povo. Ele diz assim: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Lembramos lá de Romanos, quando Paulo diz que a criação ela geme pela redenção, ela aguarda a nossa redenção para que ela seja redimida. Então há aqui uma união clara entre a criação e o povo de Deus.
e a forma como o Senhor Deus estabelece a sua aliança bondosa. E mais especificamente para a igreja, porque o que eu destaco aqui é a palavra do Senhor dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco. E aqui o Senhor Deus está falando para a sua igreja, está apontando para o seu povo, povo remido pelo Senhor. Mas sigamos o texto. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, ou seja, entre o Senhor Deus e o seu povo, a igreja, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Vamos entender o que o Senhor Deus está dizendo aqui. Ele está se dirigindo ao seu povo, à igreja. É claro que essa profecia ela vai atingir também aos demais seres viventes no que diz respeito à Terra, ao planeta, ao lugar em que toda a humanidade vive. Se o Senhor Deus promete que vai preservar fisicamente a sua igreja, o mundo, ele obtém benefícios com relação a isto. Portanto, é a graça comum de Deus. A graça comum de Deus se manifesta sobre os ímpios por causa do seu povo, por causa da igreja. E veja que o Senhor, ele utiliza sempre a linguagem pactual. Ele mesmo diz aqui: me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e como consequência a todos os seres viventes de toda a carne. Então, primeiro é a igreja. O Senhor Deus, ele olha para a sua igreja, porque a igreja é povo do Senhor, é povo remido. Nela está a presença de Cristo, a presença do Senhor. Quando Deus olha para nós, que somos a igreja, ele vê a seu Filho amado. Lembra quando eu disse que Cristo é o eixo principal, é o ponto central da aliança? É exatamente isso que vemos. Se por um lado nós temos a promessa do Senhor quanto a este planeta, que ele não mais seria destruído por águas, mas também há a manifestação do Senhor em dizer que essa preservação vai, obviamente, atingir os descrentes. E esta preservação, ela acontece por causa de Cristo Jesus, porque está implícito aqui. Deus diz assim: eu vou preservar vocês, meu povo, e consequentemente os demais. Como eu disse, a graça comum de Deus sobre todo o planeta. Mas existe também um outro aspecto, que é a preservação do seu povo, a preservação do povo de Deus. O povo do Senhor será preservado. E veja que o sinal da aliança é o arco, é o chamado arco-íris, aquele arco que aparece com todas as cores. Todas as vezes que aquele arco aparece, é uma memória da aliança do Senhor com o seu povo aqui nessa terra, com desdobramentos para os ímpios, mas também a promessa de preservação desse povo, ou seja, nunca esse povo deixaria de existir, nunca. Sempre existirá sobre a terra, usando a linguagem lá de Elias, sempre haverá 7.000 que não se dobram e nem beijam a boca de Baal. O povo do Senhor, o povo preservado. E esta preservação, porque há aqui sim implicações espirituais que apontam diretamente para a igreja do Senhor e, consequentemente, a criação, essa preservação, porque o pecado, o mal, os ímpios, esses sempre teremos sobre o planeta.
mas no meio deles estará a igreja do Senhor sendo preservada. Aí a gente pergunta, por que será que o Senhor Deus ele utiliza o arco, né? O arco colorido, o arco-íris, cheio de cores, para lembrar da sua aliança? Nós só vamos entender isso quando nós formos lá para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse 4, 2 e 3. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Que coisa maravilhosa! O Senhor sentado no trono, o Senhor de toda a glória assentado neste trono altíssimo. Sua aparência é uma aparência belíssima, com o corpo glorificado. E o que está ao redor dele? O que foi dito a Noé. Todas as vezes que nós olharmos hoje, todas as vezes que a igreja olha para o arco-íris, deve se lembrar, primeiro, da promessa do Senhor de preservação desse povo sobre essa terra, que não mais seria destruído pelas águas, por um dilúvio. E, consequentemente, os ímpios também são atingidos por esta bênção, assim como toda a criação. Mas, em segundo lugar, devemos nos lembrar na aplicação espiritual desta aliança, porque todas as vezes que o Senhor ele trata da aliança, nós vamos perceber isto. Há uma aplicação ali imediata, física, terrestre, voltado para a criação, ainda que caída, mas há também uma aplicação espiritual. Como nós vimos em Gênesis 3,15, diz que há inimizade entre a mulher e a serpente. E sabemos que na maioria das vezes há essa inimizade entre a mulher e a cobra, mas há ali uma aplicação maior. É claro que por vezes, quando alguém pisa uma serpente, ela vai morder-lhe o calcanhar e ele poderá esmagar a sua cabeça, claro. Mas há uma aplicação maior, há uma aplicação em Cristo Jesus. A mesma coisa nós encontramos quando o Senhor desenvolve um pouquinho mais esta aliança e com Noé aponta novamente para o trono do Cordeiro, o trono do Senhor, aquele que está ao lado do Pai. Temos o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, reinando soberanamente sobre todos, e ao seu lado temos o trono de Cristo, que reina sobre tudo e sobre todos, e ao seu redor o arco-íris. E quando nós contemplarmos o Senhor no seu trono, nós veremos ali o sinal da sua aliança, a aliança da preservação. Então, se no primeiro momento, lá em Gênesis 3,15, no momento da queda, temos ali a revelação pactual do Senhor, onde ele separaria um povo para si, o que nós temos aqui em Noé é que este povo será preservado por Deus. É por isso que, mesmo em tempos difíceis sobre essa terra, a igreja do Senhor está presente. A igreja do Senhor se faz presente aqui. Um povo, uma preservação. E tudo isso culmina para aquele que está assentado no trono, tendo ao seu redor um arco-íris. Que bênção, né, alunos? Que bom é nós olharmos para a Escritura Sagrada e vermos Cristo presente em todas as instâncias. É exatamente isso que o aliancismo faz. O aliancismo coloca o Senhor Jesus, o Cristo Todo-Poderoso, honrado e grandioso, no seu lugar. Em toda a Escritura Sagrada, onde nós perceberemos a sua presença e as profecias diretas
a seu respeito e os tipos que apontam para ele no Velho Testamento, principalmente no que diz respeito às alianças. Então, esta é a aliança adâmica e esta é a aliança noética. Lembrando que ainda falta a aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica, onde nós veremos essa aliança se desenvolvendo cada vez mais. Temos aqui a revelação até aqui de que um povo que será preservado, mas nós também veremos que este povo é uma nação. Esta nação possui uma lei, e esta nação que possui uma lei também possui sobre si um rei. É desta forma que a aliança vai se desenvolver. Bem, ficamos por aqui com a nossa aula e eu espero que todos tenham compreendido até aqui, porque é muito importante entender toda essa estrutura para que entendamos a Escritura Sagrada. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.